Como substituir ingredientes para pets que têm intolerância à lactose. É cada vez mais comum aí você conhecer alguém que tem a intolerância à lactose, que é a incapacidade de digerir o açúcar do leite, a lactose. Isso também tem sido mais comum nos pets, né? E o que acontece? Por que essa intolerância à lactose, né? Ela acontece porque é o resultado aí de uma deficiência ou ausência de uma enzima, né, intestinal chamada lactase. E por isso ela é quem vai possibilitar a decomposição desse açúcar do leite aí, junto com carboidratos mais simples, que vai ajudar aí na melhor absorção do organismo do seu pet, né? Então, como descobrir isso, né? Como saber aí que o seu pet é intolerante à lactose? O que acontece? Quando os pets nascem aí, eles, né, devido aí quando eles mamam, né, acontece aí deles já ter essa enzima, a lactase. Quando vai ocorrendo o desmame, né, muitas vezes aí essa enzima ela vai diminuindo ou até mesmo aí terando toda a sua produção. E o que acontece? Esse pet aí pode ter alguns desconfortos com alguns produtos que tem a base do leite, a base da lactose, né? Então, como descobrir que um pet é intolerante à lactose? A gente deve testar, né, para saber aí se ele tem essa intolerância. Mas o que acontece muitas vezes, já contando da nossa experiência aqui? Às vezes as pessoas querem testar e oferecem uma grande quantidade, seja aí de um creme de leite, de um cream cheese, de um queijo ou até mesmo do leite de vaca, né? Quando você oferece uma grande quantidade de um ingrediente que o seu pet não é acostumado, ele por si só já pode fazer mal, seja até mesmo uma proteína, um carboidrato, né? E falando aqui nesse caso da lactose. A grande quantidade de lactose, né, por si só, para um pet que não é acostumado, já pode causar esse desconforto. Então, para você testar se o seu pet tem, né, essa intolerância, você precisa aí oferecer produtos com lactose. O pet que tem intolerância, ele vai aí sentir um desconforto muito grande, como gases, diarreia, né? Então, quando eu falo para você porcionar pouca quantidade, estou falando isso porque tem alguns casos que a gente já recebeu na Chefe de Animale falando que o pet era intolerante à lactose. E conversando com os tutores, muitas vezes aí a gente descobre que o tutor ofereceu uma grande quantidade aí de um tipo de produto, né? Seja de um queijo ou até mesmo... teve um caso, gente, que a tutora afirmava que ele era intolerante à lactose, mas ela havia dado para um pet de 7 quilos uma caixa de creme de leite em 24 horas. Então, assim, né, não tem base para a gente saber se realmente é a lactose ou aí a inserção de um produto que o pet não estava acostumado e acabou fazendo mal para ele. Então, quando você for fazer esses testes, né, sempre ofereça em pequenas quantidades por um período de tempo. Então, oferece um pedacinho de queijo, né? Vai colocar uma ricota, oferece um petisco com ricota, um pedacinho de ricota aí sobre a comida, né? Ou até mesmo um iogurte, né? Mesmo aí essas possibilidades, os produtos sem lactose, que a gente já vai falar sobre isso, né? Então, para você conseguir descobrir, não adianta você tentar dar um pedaço gigante de queijo pro pet, né, gente? Que provavelmente ele vai passar mal. Então, muito cuidado aí para vocês se tentarem a descobrir sobre essa situação, né? Então, como se trata um pet aí que tem intolerância à lactose? Primeira coisa, gente, o leite, né, a lactose, ele não é obrigatório na dieta dos cães e dos gatos, né? Então, a coisa mais fácil
para se fazer é retirar o consumo desses produtos aí da dieta desse pet, exceto com bichos aí que tem problemas hepáticos, né? Mas aí vai ter mais o auxílio do veterinário para ajudar aí nessas questões quando for esse tipo de situação aí com pets hepáticos, né? Que precisam desse tipo de proteína, né? Da proteína aí, então a gente acaba tendo a necessidade de inserir esse tipo de ingrediente. Mas exceto os hepáticos, não existe aí a necessidade de a gente inserir esse tipo de alimento na dieta. Para trabalhar na confeitaria pet, pessoal, então assim, ó, para você poder aí fazer os produtos da confeitaria pet, existem várias possibilidades para você aí utilizar, né? O leite por si só, o leite de vaca, é um produto que a gente não utiliza tanto assim, a gente acaba utilizando mais o leite em pó, né? E também existe a possibilidade de você comprar o leite em pó aí também, que não contenha a lactose. Mas o próprio leite de coco, essa mistura de coco com água batida, ela traz aromas maravilhosos para as receitas e você consegue aí, de uma forma muito fácil, incrementar ele em qualquer receita, doce ou salgada, né? Também temos o caso do iogurte, né, pessoal? O iogurte, a gente também encontra todas essas opções aí. Tem alguém batendo aqui, mas eu não vou atender agora, não. Existe aí a possibilidade de você colocar alguns outros produtos que eu vou comentar aqui para poder você trazer um pouco desse sabor de uma forma diferenciada. O iogurte natural, né, existe essa possibilidade aí do sem lactose, mas também existe a possibilidade do kefir. Carol, mas o kefir ele é feito com leite. Como assim o kefir pode ser uma opção? Para quem aí não tem, né, um caso de intolerância tão forte, que acaba aí tendo um pouco de possibilidade de colocar alguns ingredientes. Gente, para você ter uma ideia, ó, eu tô aqui aberta com um dado que eu tava procurando aqui da Universidade de Brasília. E eles mostram que depois de fermentado, tá? O kefir, por 48 horas, ele chega a 1,5% de lactose, sendo que fermentado após 72 horas, ele reduz e chega até a 1% de lactose. Então, se esse pet tem uma tolerância, né, o kefir acaba sendo maravilhoso. O kefir já é muito consumido, tá, pessoal? Porque tem intolerância à lactose e também aí para quem tem quer fazer outros produtos. Então, dentro do kefir, a gente consegue fazer um iogurte grego, um cream cheese e até mesmo alguns tipos de queijos, assim, que a gente pode possibilitar e usar em toda a nossa confeitaria pet, tá? Outra possibilidade aí, falando dos queijos, né? Então, muita gente aí quer usar os queijos. Hoje, né, existe assim uma infinidade de produtos, né, feitos aí com amêndoas, com soja, que a gente pode substituir e usar na confeitaria pet, né? Como, por exemplo, o tofu, que todo mundo conhece. É um queijo aí que a gente pode usar na confeitaria pet. Um queijo totalmente diferente. Ele é um queijo que ele acaba sendo bem consistente, mesmo ele sendo um queijo macio. Você consegue aí fazer ele de diversas formas, seja em coberturas, em recheios, e também possibilita aí de você oferecer um queijo diferenciado para o seu pet. Só quero lembrar de uma coisa, né? Não é todos os produtos que são assim, o pessoal acha, é sem lactose, é super saudável. Gente, tomem cuidado, leiam sempre as embalagens, não é porque só é sem lactose que é um produto aí que não tem corantes e nem conservantes, tá? Então aí ele só não contém a lactose, né? Então não contém o açúcar do leite, mas existem outras composições nesses produtos. Então sempre tomar muito cuidado aí para observar, né, a composição desses produtos.
e também não trazer aí outro tipo de problema para o seu pet, né? Então, falando aqui também de outros produtos que a gente pode substituir. Eu falei aqui do leite de coco, né, para utilizar como base líquida, mas vocês podem usar também outros leites, como leite de amêndoas, leite de soja, que também aí possibilitam um resultado final do seu produto muito bacana, sem a inserção da lactose. A lactose, né, ela tem aí, como ela está tão presente nos seres humanos, acaba assustando muita gente que já sofre desse problema aí quando vem comprar um produto para o seu pet. Mesmo a pessoa não tendo ainda, não sabendo, né, não tendo conhecimento se o seu pet tem lactose, muitas vezes pela pessoa ter, ela acaba aí tendo o receio, né, e acaba não querendo que o seu pet consuma, né? A gente tem que respeitar isso, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa arrumar alternativas. No caso dos bolos de aniversário, a Chef de Animale hoje, a gente não trabalha com nenhum produto que tenha lactose nas massas e nos recheios. O produto que tem lactose no nosso bolo são as coberturas. E existem aí as possibilidades de escolherem coberturas com batatas, com vegetais, para a gente já sanar esse problema de uma forma super rápida e prática também. Não se assustem tanto com isso, tá? O número de pets que tem essa intolerância é muito pequena. Normalmente é aí devido à a quantidade oferecida para esse pet, né, que acaba causando esse desconforto, muitas vezes diarreia. Então a gente sempre precisa ficar atento para a gente mesmo poder aí mapear, né, e entender o que pode fazer mal para o nosso pet. Interessante quando você está trabalhando com isso, né, onde não é você que vai poder aí fiscalizar e entender o que o pet não se adequa, né, ou então se tem uma intolerância à lactose. Tenham as perguntas pertinentes para fazer para os tutores. É assim que você vai conseguir aí ter sucesso vendendo um produto. Se você sentir que esse tutor tem qualquer tipo de receio, medo, né, a respeito desse assunto, utilize produtos que não tenham a lactose. Vai ser uma forma aí de você ter segurança no seu produto e também segurança que você vai atender às necessidades aí desse tutor e também do pet. A gente utiliza poucos produtos na confeitaria pet aí que sejam com lactose, né? Todos eles são muito fáceis de substituir, como esses casos que eu estou falando aqui, né? Outros produtos, né, acabam sendo um pouco mais complicado, como a gente já comentou bastante aqui, o caso dos ovos, né? Existe uma mistura aí de chia que a gente consegue fazer para trazer a texturas, né, para esses bolos. Mas no caso aí de a gente for fazer, por exemplo, um glacê pet, né, a gente não vai conseguir ter o mesmo resultado aí utilizando, por exemplo, a chia, né? A gente precisa aí das claras em neve. Então, muitas vezes, quando não há possibilidade de fazer uma alteração no produto, vale muito mais a pena você modificar ele totalmente do que tentar fazer uma releitura daquele mesmo produto, tá? Então, só um detalhe aqui para vocês ficarem atentos, que às vezes você fica se batendo tanto para fazer isso, que arrumar outra alternativa acaba sendo muito mais fácil, né? A gente atendeu uma cliente que o pet tinha a intolerância à lactose e ela queria muito a cobertura branca, como se fosse um chantilly, né, um glacê, e ela queria que fosse do estilo do cream cheese, que fosse mais atexturizado. E aí a minha ideia foi fazer uma mistura. Eu fiz a mistura do inhame, fiz um purê de inhame. A gente adicionou algumas colheres de iogurte sem lactose e a textura ficou maravilhosa, até mesmo para fazer aí o tingimento, tá? Então, às vezes trabalhando com produtos totalmente diferentes, pensando na mesma base,
coisas que vão dar a mesma textura, você consegue um resultado muito legal de uma forma super prática, tá? Então, procurem sempre aí entender o seu cliente. Como eu falei, às vezes ele nem tem a intolerância à lactose, mas se o tutor de alguma forma aí tiver, né, um pezinho atrás, arrumem alternativas para, se o pet passar mal, ou seja por consumir uma grande quantidade do bolo, né, você já poder, e o tutor também, saber que às vezes o problema pode não ser a intolerância à lactose, mas é claro, garanta o seu trabalho, garanta a excelência e a transparência com o cliente, né? Então, às vezes o cliente vem, ele fala que tem intolerância à lactose, você começa a conversar com ele, você vê que muitas vezes pode não ser aquilo. O que você vai fazer nesse momento? Você vai auxiliar, tá? Você vai auxiliar o tutor, vai falar as possibilidades, vai ver como foi aí esse teste que ele fez, se foi consumido uma grande quantidade. Muitas vezes, pessoal, o tutor ele não vai querer testar de novo, tá? Às vezes aí teve algum episódio, como eu tô comentando, pode não ter sido a intolerância à lactose, pode ter sido devido a outro fator, mas ele associou aquele momento traumático até mesmo, muitas vezes, com o pet está passando muito mal, tem que levar para o veterinário, o pet ficar internado. Então, se ele associar isso muitas vezes, ele nunca mais vai querer fazer esse teste novamente, né? Claro, a gente vai respeitar, a gente vai fazer o produto sem lactose, mas é sempre interessante você auxiliar e abrir um pouco a cabeça dele aí para entender que muitas vezes pode não ser somente esse ponto, né? Então, descubram, conversem com os tutores, é isso que vai fazer vocês terem mais segurança no trabalho de vocês e também aí entender como os tutores acabam aí tomando as suas decisões, tá? Muitos pets têm sim uma intolerância à lactose muito grande, tá? Então tem que tomar cuidado, como eu falei, já acaba causando um desconforto para toda a família, né? Essas possibilidades aí. Se é só os gases, a gente ainda releva, né? Mas no caso aí de uma diarreia ou de uma situação um pouco mais séria, né? Esse tutor vai ficar totalmente traumatizado com toda essa situação. Então tenham alternativas, mas não tenham terrorismo nutricional com os produtos com lactose, por favor, tá, pessoal? Assim como para os seres humanos, né, a lactose, ela não é aí nenhum inimigo para os pets, beleza? Muito obrigada pela companhia, espero aí ter trazido um pouco mais de conhecimento para vocês sobre esse assunto. Beijo grande, quinta-feira que vem eu tô aqui de novo para ter mais uma aula com vocês. Tchau, tchau!